Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade.
Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Cálculo é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Cálculo é o melhor do Brasil. Com grandes... Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter esse grande bate-papo aqui, essas duas pessoas incríveis aí, a Renata e o Diego, da Embac Academia aí, Escola de Muay Thai. A gente vai entender um pouquinho aí sobre como surgiu, o porquê surgiu, qual é o diferencial deles aí. Parece que tem uma coisa para mulheres aí, então... Mulheres, aproveitando a última semana do mês das mulheres aí, né? Vamos fechar com chave de ouro. Começa se apresentando, Renata, pra gente. Boa noite, pessoal. Eu sou a Renata, eu sou sócia da Embac, junto com o Diego. Nós começamos no Muay Thai, nós começamos a Embac em 2021 e desde então a gente tem trabalhado para crescer cada vez mais a nossa empresa. E aí daqui a pouco eu conto um pouquinho sobre a parte do que a gente tem de especial para as mulheres. Diego? Eu sou o Diego, professor de Muay Thai há 11 anos, comecei o Muay Thai em 2007, sou sócio da Renata da Embac. E, bom, a gente vai decorrendo aqui, conversando, mas nosso propósito, né, para a gente iniciar o bate-papo, é realmente ser uma escola de Muay Thai diferenciada, cujo o principal foco nosso é transformar a vida das pessoas através do Muay Thai, e graças a Deus, desde 2021 a gente tem conseguido atender esse propósito que Deus nos colocou. Não, bacana. Quero começar aqui, agradecer o pessoal que está nos assistindo aí, meu grande amigo aí, meu irmão Carlinhos Corsato, parceiro, a gente conversou hoje aí, com certeza aí o Carlinhos vai logo estar com a gente aí, minha esposa Suelen, o Lucas Simão da Silva dando boa noite aí, meu grande amigo Coronel Horácio aí, Adriana Silva dando boa noite, Lucas Simão. O Lucas é nosso professor. Professor também? Tá falando hoje, os bravos estão com orgulho de pertencer. Sofia. Minha filha. Sua caçula. filha dando oi pra nós aqui, meu tio Newton Dias aí, o meu irmão aí, o Rubens Leite aí, dando um abraço para nós, o Aníbal aí, Newton Santa Rosa, a Vânia Talasso, o Wagner, a Viviane aqui, da Mata, Minha grandes prima. empreendedores. Sua mãe? Minha prima. Sua prima? Bruno Lima, Rosângela, Siquete, grande parceiro aí, Viviane, boa noite, o Bruno aí, Paloma, depois a gente volta mais aqui, pessoal. E deixa eu já sair um pouco do roteiro aqui, falar para vocês, 2021, e aí, o que deu na cabeça de vocês, pós-pandemia, a maioria dos empresários não sabendo o que fazer, e vocês montando uma academia? Conta para mim, porque o que a gente estava conversando aqui, foi um ano turbulento para todo mundo, e aí? Que na verdade, vamos começar a história do começo, já que a gente tem tempo aqui, eu vou deixar a Renata falar, porque eu falo que hoje a estrela da noite é ela, mas só para fundamentar, ela vai contar a história com mais calma. Para quem não sabe, a Renata já tinha tido a ideia da gente montar uma academia, a ideia foi da Renata, né? Eu falo que a Embac, eu apareço, mas muito do que aconteceu, do que a gente conseguiu fazer, e até hoje é assim, é fruto da Renata, né? Mas ela não gosta muito de aparecer. Eu sou dos bastidores. É a primeira jornalista que não gosta de aparecer. Então, assim, eu sempre procuro citá-la porque, realmente, né, eu não acredito que a gente faz nada sozinho, não é demagogia, e é a sócia perfeita, né, cara? Eu pude ter, assim, a honra de ter alguém que confiou no meu trabalho, extremamente profissional e faz as coisas acontecerem. Então, o que aconteceu, na verdade, foi que ela me chamou
E no momento, por uma série de coisas, eu achei que não ia dar certo, não seria legal naquela hora. E logo depois entrou a pandemia. E aí agora eu vou deixar ela contar, né? Mas assim, é só pegar esse gancho que a Renata já pensou na Embaque antes de 2021. Ela pensou lá atrás, deve ter sido lá por 2019, 2020. Aí depois, como eu disse, entrou a pandemia e o resto é a história que ela vai contar para vocês. Eu comecei tardiamente no Muay Thai, né? Eu comecei a praticar com 34 anos e foi o primeiro esporte que me cativou, assim, de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. Eu nunca tinha me identificado com nenhum outro esporte. E a forma como ele me arrebatou foi muito positiva e eu achei que a gente conseguia fazer mais, causar mais esse impacto para mais pessoas. E na época o Diego dava aula em outro lugar e eu como aluna enxergava que tinha mais potencial para crescer o esporte e crescer o trabalho dele principalmente, né? Então eu joguei a sementinha para ele, falei, e aí, você não pensa em ter a sua própria academia? E como ele disse, nessa época ele achou que não era o momento adequado e aí aconteceu tudo isso da pandemia, mas dali um tempo, acho que foi uns 8 meses depois, ele topou. Ele falou, se você estiver disposta, vamos. E aí, em 3 meses, a gente colocou a Embaque em pé. Deu tudo certo, estava tudo encaminhado, parece que estava combinado. E desde então a gente segue aí nesse propósito. E assim, né, Paula, até foi algo muito legal. E eu acredito que quando as coisas realmente têm que acontecer, elas vão acontecer naturalmente. E como a Renata disse, tudo foi se conectando de uma maneira que foi a primeira reforma, a primeira coisa que a gente fez que não atrasou nada. Não deu nada errado. Não, é absurdo. É difícil. Mas assim, eu lembro que até então eu estava em outra academia e eu saía andar. Eu fazia um cardio ali perto e eu comecei a mudar o meu local de caminhada, que já estava enjoado de ir sempre para o mesmo lado, comecei a ir para o outro, que é ali onde é a Embaque. E eu vi um imóvel em aluguel e algo me cutucou falando assim, cara, olha que imóvel legal para ter uma academia aqui. Começou a me cutucar aquilo e toda vez foi. E eu passava lá na frente, eu falava, cara, imagina uma academia aqui. Eu queria muito ver e era isso filmado, então você não conseguia ver lá dentro. Mas era algo assim, numa avenida grande, pé direito muito alto. E beleza, nisso minha esposa estava vendo ali um lugar para ter estúdio, que ela trabalha com sobrancelha, ela estava vendo e achou muito caro os aluguéis ali de salas pequenas. Nisso, eu sempre comentava com ela desse lugar, ela falou assim, amor, deixa eu te mostrar uma coisa. Sabe aquele imóvel que você sempre vê? Acho que está aqui para alugar. Falei, legal, manda aí, né? Mas se o seu já custa X, o nosso vai custar 3X. O seu nem era na avenida, né? Ela falou, não, mas dá uma olhada. E, cara, era um valor, assim, que eu quase caí da cadeira. Eu falei, amor, não, deve estar errado. Não é só isso. Não pode ser assim. Não, olha esse imóvel. Não, está errado. Eu falei, vamos ver isso aí. Eu falei, eu vou mandar mensagem para Renata. Eu falei, e aí? Mandei. Falei, Renata, a gente precisa ver um imóvel. Para ontem. Ela falou, mas será? Não, mas e aluguel? Eu falei, Renata do céu, acho que a gente achou um lugar assim, eu topo. Se você falar que vai, falei, será? Vamos lá. A gente foi, e eu lembro até hoje, foi eu, a minha esposa e a Renata. Quando a gente abriu, né, Rê? A gente tem até foto desse dia, a gente... Eu vi aquilo pronto. Acho que quem já comprou imóvel, já foi em algum lugar e falou assim, tem aquele negócio de você entrar no lugar... Se visualizar, né? E você falar, eu estou aqui. Tipo assim, a gente sinto entrou... bem aqui, né? A gente entrou e a gente ficou... Sabe quando você vai andando no lugar e fala, cara, olha isso. O lugar vai crescendo. Exato. E você já começa a imaginar. E aí o que a Renata falou, em 3 meses deu tudo certo. Desde a questão de contrato, das pessoas aceitarem ali nossa documentação. Tudo chegou... uma escola de Muay Thai é tatame. O tatame é um tatame, assim, caro e difícil de colocar. Ele fica 2, 3 dias ali para colocar. Saco de pancadas. Geralmente a gente pede roupa atrasa. Lá não atrasou nada, cara. Foi assim... Eu acredito que realmente foi Deus que colocou a mão sobre a gente e colocou que aquele era o lugar, as pessoas certas. E quando tem que acontecer, realmente acontece de uma maneira mágica. Porque até hoje eu lembro assim da história, eu falo, como pode ter dado tudo tão certo em tão pouco tempo? E detalhe, a gente não tinha nome, a cor, a identidade visual, nada. A gente teve que ir tudo em coisa de 1 mês e meio, 2 meses, correr atrás de tudo isso. Foi uma loucura, cara, uma loucura. Também mas teve jornalista, né? Já deu uma... Nós tivemos uma boa equipe também para ajudar nessa parte. E 2 alunas nossas.
A gente teve assim a parte dos alunos ali, a gente procurou contemplá-los, desde a parte da arquitetura da escola, até mesmo na criação da identidade, foram nossos alunos que fizeram. Puxa, que bacana, né? Isso daí é muito bom. E quais foram os maiores desafios para vocês na gestão aí da escola? E como vocês superaram isso? Olha, na parte da gestão, para mim, eu sou jornalista de formação, então eu me vi dona de uma academia e eu não tinha ideia do trabalho que ia ser isso, né? Então, eu falei, eu tinha a força de vontade, mas teve momentos que a gente ia aprendendo na tentativa e erro, aos solavancos, né? E a gente consegue, até a gente conversa bastante sobre isso, sobre os marcos que a gente teve na empresa. Então, o primeiro ano e meio foi muito assim, as coisas foram meio que emboladas acontecendo, a gente errava, aí não tinham processos organizados, era só a gente quer dar aula, os alunos querem aprender e é isso. A partir de então, a gente sentou e organizou tudo. Foi uma virada de chave para a gente. Eu fiz um curso, uma mentoria para me capacitar em gestão de academia, para poder melhorar também nessa parte de administrar, de poder gerir o negócio, uma visão empresarial do negócio. E mudou bastante o nosso conceito de empresa a partir de então. E aí as coisas também, agora elas fluem como uma empresa. É isso que a gente bate muito, que as pessoas, é um lugar ótimo, que as pessoas se divertem, elas se sentem em casa, mas é uma empresa. A gente trata isso como empresa, a gente tem funcionários que devem seguir processos, devem seguir normas. Então, no começo, a gente levou aí uns tombinhos dessa parte de não saber lidar muito com a questão de tocar um negócio. Mas aí a gente foi aprendendo, foi se especializando, estudando mais sobre o assunto para poder melhorar. E agora tem dado tudo certo, a gente está numa crescente muito boa desde o ano passado. Uma coisa importante também, eu acredito que esse seja um dos pontos-chave, tanto da nossa escola, mas como de qualquer empresa que queira crescer. Mas falando especificamente do Muay Thai, o que eu percebo, e acredito que a Renata também deva ver isso com bastante frequência, é que quando o professor ele abre uma academia ou uma escola, ele vai muito no ímpeto de outras pessoas que estão dizendo que ele deve montar uma academia, porque a academia vai dar mais dinheiro, o trabalho dele vai crescer, entre outras coisas. De certo modo, não está errado. Porém, o que o professor não entende, e as pessoas também que o cercam não conseguem administrar isso, é que a partir do momento que ele abre uma escola de Muay Thai, ele se torna um empreendedor. E para essa função, você também tem que estudar, você também tem que se especializar, você tem que ler. Então, se você não entender isso, o que acontece? Você acaba trabalhando mais, tendo menos recurso do que você tinha antes, e o seu nível de aulas ou de nível profissional em qualquer outra esfera vai acabar caindo, porque você não consegue estar à frente de tudo o tempo inteiro. Aliás, em nenhum momento você consegue. Não tem como você dar uma boa aula, atender o cliente, fazer um pós-venda, solucionar problemas gerenciais que são recorrentes, ter uma base organizacional bem estabelecida. Você inerentemente vai precisar de outras pessoas. E para isso você precisa estudar, você precisa investir, você precisa entender que demora, que o lucro não é imediato, que não é uma continha de mais e menos tão simples assim de resolver. Eu acredito que o professor de Muay Thai precisa se profissionalizar e entender que ele é um empreendedor a partir desse momento. E para isso ele precisa de uma equipe. Ele precisa de uma sócia, ele precisa de alguém para um departamento de vendas, que é até o que a gente vai falar depois, departamento de atendimento, e sistematizar a sua escola, para que ela funcione sem você e você não seja refém e empregado de você mesmo. Sim. O que a gente vê é dar aula é o mais fácil. Sem sombra de dúvida. Entendeu? A pessoa olha e fala assim, a pessoa ali tá fácil, mas não sabe o que há por trás de tudo isso, né? A equipe, como que é isso daí. Sim. E é o que você falou, às vezes a pessoa pode quebrar num piscar de olhos. Porque Perfeito. o cara que tiver mentalidade lá só para pensar em dar aula, ele não toma para academia. Exatamente. Ter uma parceria, uma coisa. E a aula, na verdade, Paulo, por que ela é fácil? Porque você se especializou para aquilo, Sim. porque você faz aquilo, ou deveria pelo menos. Então ela se torna fácil, mas ela, de certo modo, também não é. Então a parte empreendedora é muito complexa, cara. Nossa, eu e a Renata até hoje, a gente ainda... E eu acredito que vai ser assim sempre. Tem erros, tem acertos, e a gente vai peneirando. Tem coisas que a gente tem certeza que vai dar certo e erra. Tem coisas que a gente acha que não vai virar e dá certo. Isso para tudo.
Então, tem pessoas, e pessoas são difíceis porque hoje elas querem uma coisa, amanhã elas não querem mais, e elas não têm muitas vezes a responsabilidade que a gente tem, porque quando você trabalha numa academia, a responsa é do dono. Quando você tem a sua escola, toda a responsabilidade é sua. Então, gerenciar pessoas, você sabe que não é fácil. Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. Vladimir Galdini dando boa noite para nós. Rosana Rogato, orgulho da academia, falando aqui. É a minha mãe. Sua mãe, meu grande amigo Hélio aí que tá nos assistindo aí. O Johnny aqui dando boa noite aos mestres, Deus abençoe, um abraço. Lucas, que é o professor, né? Dois seres humanos incríveis aí que Deus colocou em minha vida. Me Valeu, sinto Lucão. honrado de ser professor. Fabiano Camargo, é meu grande amigo aí, dando boa noite para nós aí. Meu tio Newton Dias. Grande Diego, ver esse menino crescer, deu uma família muito boa, orgulho do Marcão. Abraço, meu querido. Quem que é? Newton Dias. O Newton? O Newton é meu tio. Manda um abraço para ele. Um abração aí também. é meu Newton, tio. valeu. Cláudia Borges aqui, indico, muito bom, faz a diferença no nosso dia a dia aí. O Gustavo aí dando boa noite para nós aí. A Sofia também, falando que te ama. Tá aqui. E fala para mim uma coisa. A gente conversou aquela vez um pouquinho que vocês participaram do outro podcast aqui. Essa relação hoje de tem muita gente que acha que é professor, que quer dar aula, e aí? Quer começar aí? Acho que é mais a sua. Porque é complicado. Vamos lá. A gente conversou aquela vez lá. O que tem de pilantraiada nisso daí não está escrito também, né? Acredito que toda a área tem mais maus profissionais do que bons, né? Pelo menos é o que eu percebo assim de maneira recorrente. Todo o ramo que eu trabalhei era cercado de maus profissionais. Eu tive péssimos professores na arte marcial. E eu falo que foram eles que me ajudaram a me tornar um bom professor, porque eu fiz totalmente o contrário do que eles fizeram e deu certo. Então não tinha um tratamento individualizado, havia um problema recorrente, né, de envolvimento com mulheres, e aí você tinha um foco em algumas pessoas, enquanto outras eram negligenciadas. Lesões, falta de metodologia, falta de entendimento que o aluno é um cliente, mas é um ser humano, e que as pessoas têm desejos e anseios diferentes, opostos um do outro, e que você deve saber passar o Muay Thai, passar a arte marcial da maneira correta para todos, com uma metodologia muito bem embasada, muito bem fundamentada. Então, assim, eu percebi muito isso. E até hoje o processo da gente formar um profissional é muito difícil. Eu vejo que as pessoas querem o resultado rápido. Elas acham que elas vão começar a dar aula, já ganhar muito dinheiro, já ter muito aluno. E eu adoraria que fosse assim. Para a gente seria bem melhor. Mas as coisas não são assim. Você tem que pagar um preço, você tem que ralar, você tem que... Olha que lá a gente ainda faz o filé mignon, já deixa meio que pronto ali só para o cara cortar e comer. Mas isso demanda tempo. As coisas não são simples. O empreendedor no Brasil ele tem muita dificuldade de questão de impostos, de burocracia. Então, é complicado você formar um profissional. E nesse meio do caminho, muitas vezes ele já não quer mais, ou ele quer, mas não quer pagar o preço. Então, é bem complicado. A Renata agora ela está vendo isso. Acho que ela também pode dar uma visão de alguém que não virou professor e fez esse processo, mas que vê de fora e talvez vai ter uma visão assim... menos emotiva do que eu tenho, menos emocional e mais racional. Porque assim, é um ambiente, como eu falei, é um ambiente muito gostoso. Então as pessoas às vezes acabam confundindo o que vai dar aula como quiser, sem cumprir regras, sem ter que prestar conta, atingir metas, né? Elas querem abrir uma academia ou começar a dar aula porque gostam de treinar Muay Thai, por exemplo. Tem uma enorme diferença entre você gostar de praticar e você querer ensinar, você saber ensinar e você ser contratado para isso, né? É isso que o Diego falou, tem todo tipo de profissional e o material humano hoje é mais difícil, acredito que em todos os nichos, né? Para todos os empresários, lidar com pessoas ainda é um desafio e lá com a gente também não é diferente. Então, até uma forma de superar isso é que nós fazemos a nossa própria capacitação. A gente tem a metodologia, o Diego desenvolveu a metodologia para capacitar os nossos professores da maneira que a gente acha
que é a melhor. E a gente já consegue filtrar as pessoas que realmente querem dar aula, querem trabalhar, querem cumprir as regras de uma empresa, que é a Embac, das que acham que vão ficar lá se divertindo, batendo papo e fazendo corpo mole. Então a gente já tem esse olhar, né? Apesar de ser desde 2021, parece pouco tempo, mas a gente já consegue identificar os bons profissionais daqueles que não vão agregar na empresa. Sim. Eu acho também uma coisa, só para complementar, não sei se a Renata concorda, mas eu percebo que muita gente quer começar a dar aula pelo status de dar aula. É a mesma coisa de competição. A pessoa quer usufruir do ego, para que o ego dela seja inflado. Porque realmente, quando você dá aula, você está à frente ali, você é admirado, você tem um poder de transformar a vida das pessoas através daquilo que você se propõe a fazer. E quem vem por essa via, vem por uma via muito errada, porque está pensando em si. E quando você pensa em você primeiro, você é totalmente antagonista ao que um professor deve ser. Porque o professor deve ser aquele que pensa mais no próximo, que pensa primeiro no aluno ao invés dele. Então, quando você vai pela via do ego, pela via de alimentar o seu ego apenas, com certeza pelo ego você vai embora também, porque isso vai ser desconstruído lá. Sim. Uma pergunta aqui do meu amigo Horácio aí. Cadê? Pode-se iniciar com quantos anos a prática das artes marciais? Olha, a gente lá na Embac tem uma idade mínima de 5 anos que a gente coloca. É mais pela própria maturidade da criança, assim, que a criança vai conseguir assimilar o que o professor vai passar, que ela vai ter o entendimento de que ela vai ter que respeitar os colegas, respeitar os professores, respeitar as regras do tatame. Então, a gente estipula que numa idade mínima de 5 anos, que é o que a gente começa a trabalhar na turma Kids lá. Mas não tem um máximo, então a gente tem alunos hoje na faixa de 60 anos, que começaram agora, que também nunca tinham praticado e se apaixonaram pelo esporte. Eu acredito que isso, Paulo, que a Renata falou, é um dos fundamentos que assim me deixam mais felizes dentro do Muay Thai. Me deixam mais feliz dentro do Muay Thai. Que é o quê? Pessoas que você jamais imaginaria que praticariam a arte marcial mais agressiva que a gente tem, que é o Muay Thai. Porque, veja, a gente não prostitui lá o ensino do Muay Thai. A gente ensina o Muay Thai na essência. Pode ser uma pessoa de 50, 60 anos e alguém de 18. Obviamente, dentro das limitações, dentro das possibilidades que a pessoa pode fazer, mas sempre colocando a essência do Muay Thai acima de tudo. E isso tem dado muito certo. Isso tem sido muito legal, porque a gente teve uma entrada esse ano que passou de muito desse público de 50, 60 anos, acima dos 40, acima dos 45, e eles estão assim encantados com o Muay Thai, porque além deles aprenderem e desenvolverem, nós temos um processo de socialização e de pertencimento que eles se sentem acolhidos, então eles não são julgados. Hoje mesmo, um aluno falou isso, eu treinei 2 anos em determinado lugar e ninguém estava nem aí, inclusive as meninas às vezes não queriam bater aparador comigo porque eu era iniciante. E aqui eu consigo ver que vocês abraçam as pessoas e eu me sinto bem. E eu evoluo em 3 meses aqui o que eu não evoluí em 2 anos lá. Ou seja, o acolhimento dos alunos, esse processo de socialização, de pertencimento, é um dos pilares do esporte. Não só do nosso, mas de todos. Eu acredito que na arte marcial, muitas vezes, isso é negligenciado por uma questão de marcar território e querer ser mais que o outro. E lá na Embac não, cara. Lá na Embac você vai ser acolhido, vai aprender. E se alguma pessoa estiver fora dessa sintonia e não entender que ela tem que ajudar o iniciante, que eles têm que estar com ele, ela vai ser retirada dali. Entendeu? Aproveitando aqui, tem uma pergunta aqui da Juliana. Como fizeram para deixar tudo alinhado entre os professores e os funcionários? Boa pergunta. Isso faz parte do que a gente instalou esses tempos de processo, né? Tudo é uma questão de processo. Então, o Diego faz reuniões frequentes com os professores para passar a metodologia, para passar o que vai ser feito nas aulas da semana. E na parte de gestão também, a gente tem constante contato para passar quais são as metas, que a gente tem meta todo mês, e cabe a eles também nos ajudar
a cumpri-las. Então, sabendo a direção que a gente quer tomar, né, sabendo para onde, o rumo que a escola quer, os professores conseguem trabalhar nos ajudando, nos auxiliando para chegar mais perto desse objetivo, né? Então, é tudo questão de organização, de processo, de estar todo mundo falando a mesma língua na empresa. Exato. Eu li um livro sobre isso, que aliás eu falei que eu estou tentando achar para a Renata um novo, mas eu não acho, que chama O Mito do Empreendedor, e ele fala da importância de você conseguir sistematizar a sua empresa para que você não seja refém do seu próprio trabalho técnico e com isso você não consiga gerenciar e obter os lucros necessários para que dê prosseguimento e evolua a sua escola. Então isso vai ao encontro do que a Renata disse e também do que a gente sempre tenta se renovar, estudar, porque veja, a gente tem que estudar sobre liderança, a gente tem que estudar sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, enfim, é muita coisa ali que a gente tem que trabalhar. Sem contar também nada como o dia a dia, né? Não, total. Nada, porque às vezes na teoria funciona bem, mas na prática, a hora que você vai ver, é totalmente diferente daquilo, né? Mas você sabe que isso aí que você falou, Paulo, eu digo para professores quando eles querem dar aula. Eu posso dar o melhor treinamento, eu posso, cara, peneirar tudo, deixar tudo mastigadinho, mas você vai ficar um bom professor dando aula. Não tem como, é inerente. Isso daí eu vou fazer uma pergunta para você, depois que eu falo. Aqui é o bate-papo, você começa, lógico. pega e faz a coisa. Puxa o outro. Sim, que nem aqui o Horácio está falando para a gente aqui, ó, muito importante quando as limitações e as diferenças são respeitadas. E assim se forma um grupo bem coeso e motivado. Perfeito. Parabéns pela academia. Perfeito, tá vendo? Obrigado. O Horácio é grande amigo nosso aí. Obrigado, viu? O Elvis Lisboa acabou de entrar aqui também, dando boa noite para nós. O Elvis é o nosso, a pessoa que faz o marketing digital, o tráfego pago, na verdade, da nossa escola. E ele é aluno lá, nosso há anos e anos. A Renata estava falando aqui que o Elvis é rotariano, né? Eu fui rotariano, Elvis. Fui rotariano, mas lá atrás, tá? Foi de 2008 a 2013. Rotariano aqui americano, do Rotary Clube Americano Integração. Ele faz um trabalho incrível, viu? Eu fiz parte da coisa que estamos colocando aqui também, ó. Quais vocês acham que são os pontos mais importantes para a profissionalização do Muay Thai? O Elvis perguntando para vocês. Pode começar. Bom, tem que começar se estruturando, né? Isso que o Diego fala de não prostituir o esporte. É isso que a gente luta desde o começo, pela profissionalização do esporte. A gente tem que tratar o esporte de uma maneira profissional para que você seja visto como um prestador de serviço profissional, que é o que a gente busca, né? Então, desde todo o seu... Desde você... o seu posicionamento como empresa vai contar muito nesse sentido de ser visto como um lugar profissional, um lugar onde você realmente está para ensinar o esporte e não apenas para suar, por exemplo, que é uma coisa que a gente que fala bastante, né? Que a gente ensina o Muay Thai de verdade lá, que é o nosso foco principal, é que a pessoa fique boa no esporte. Não estou dizendo que é o mais importante, mas o primeiro ponto é você se tornar uma autoridade, entre aspas, naquilo que você se propõe a fazer. Tudo isso que a Renata falou, vou só complementar com um aspecto também que é importante. Não adianta você não ser primeiro um bom professor e entender o que é ser professor. Muitas pessoas estão lutando e acham um meio de dar continuidade e ganhar um dinheiro e se tornar um professor, aquele professor que tampa buraco, que está fazendo isso só como uma via ali de continuidade para que ele consiga se manter lutando e ganhando um dinheiro a mais. E eu acho que isso aí é totalmente, de novo, contrário à profissionalização que a gente prega. Porque se você não é profissional, se você já não começa se profissionalizando a você, a sua imagem, todo o resto vai junto, infelizmente. Então a primeira coisa é criar essa autoridade, se tornar professor e fazer disso a sua vida, se capacitar em todas essas áreas que nós falamos, liderança, gestão de pessoas, empreendedorismo, e entender uma coisa que é essencial e que muito professor por ego não consegue administrar, que você sozinho não consegue fazer nada.
Você precisa de uma equipe forte, uma equipe sólida, você precisa que as pessoas entendam os seus princípios, entendam o propósito, entendam onde você quer chegar, porque as pessoas, elas têm que ser avisadas disso, elas têm que ser treinadas para conseguir replicar de uma maneira igual o que você faz, ou até melhor, e entender que a empresa é muito maior que você. A Embac não é a Embac do Diegão, a Embac não é a Embac da Renata. A Embac, ela existe por si só, o fim é nela mesma. Então, não é, tanto que assim, uma coisa que a gente procurou muito, não ficar vinculando só a minha imagem, como se eu fosse absurdo, fosse incrível, porque a ideia é que a Embac por si só já seja grande. Eu sou uma parte daquele processo, a nossa ideia é que um dia, se a gente não estiver mais aqui, a Embac continue. Eu até brinco, falei assim, ó, se eu morrer na sexta, faz um dia de luto, na segunda vocês já voltam, tá? Normal, mas porque a empresa não pode parar, ela não é dependente de mim. Eu acredito que esse é um ponto que a Embac acertou muito. Tanto eu quanto a Renata visualizamos isso já no começo, que ela não fosse dependente de mim. Que não fosse assim, eu quero fazer aula só com o Diego, o Diego é o melhor, porque o Diego é incrível. Não, nós criamos uma ideia de unidade onde os alunos entenderam que todo o corpo estrutural da Embac por si só basta. Não, bacana. Elvis, parabéns aí você falando aqui que é fundador do Rotaract. Se você quiser depois pegar o meu contato com a Renata, vamos fazer um podcast para falar do Rotaract, que eu tenho certeza que muita gente não sabe nem o que é. O Rotaract, o Rotary, o que o Rotary faz pela cidade aqui. É um bom podcast para a gente tá fazendo. E a pergunta que eu ia falar para você, pelo tempo de academia não deu tempo ainda de formar um profissional, mas como que foi para você modular um professor vindo de uma outra academia, de um outro conceito, para o conceito seu? Que isso é muito difícil, né? Então, eu acredito que depende muito da predisposição da pessoa em entender que não é que tudo que ela faz é errado, tudo que ela faz não é bom, mas que ela tem que se adequar a uma empresa. E uma coisa importante, Paulo, eu até conversei um tempo com o Lucão, quando o Lucão estava saindo de uma empresa grande que ele trabalhava aqui, para vir para a Embac, ele falou, nossa, professor, mas eu acho muito estranho, porque eu vou sair de uma empresa, e eu nunca trabalhei fora de empresa. Eu falei, mas você vai continuar trabalhando numa empresa, porque você está entrando numa empresa chamada Embac. Aí ele falou, nossa, é verdade, né? Eu falei, cara, a gente tem que entender que isso aqui é uma empresa. Isso aqui não é uma academia apenas. O ramo dela é ser uma escola de Muay Thai, mas ela é uma empresa. Então, quando a gente não passa essa ideia, que é uma coisa que a gente está batendo muito na tecla, principalmente no último 1 ano e meio, que, nós somos uma empresa. A gente está ali, é sério, aquilo ali não é uma brincadeira. O ambiente pode ser gostoso, o ambiente pode ser legal, mas aquilo é muito sério. Porque, primeiro, a gente trabalha para transformar a vida das pessoas. Mas segundo, aquilo ali o nosso está na reta. Quer dizer, se aquilo não der certo, é o meu e da Renata que está na reta. A gente tem uma responsabilidade. E mais, a gente quer multiplicar em Embac, a gente quer ter outras escolas, a gente quer levar o que é bom para o Brasil inteiro, até mesmo para o mundo. Por que não? Então, para isso, aquilo ali tem que estar muito bem estruturado para que as outras apenas repliquem o que a gente já faz. E isso serve para os profissionais. Então, assim, um profissional que começa na Embac, é mais fácil da gente modular o que a gente quer. Mas se ele vier de fora com o coração aberto, não é difícil. Agora, se ele vier confiando, desconfiando, aí realmente é muito difícil. Mas é o que a Renata falou, a gente acorta no ninho isso aí. A gente não fica dando muita... A gente errou muitas vezes em dar muita confiança a pessoas que não deveria, mas a gente procura investir primeiro no nosso e, se for contratar alguém de fora, fazer isso. Conseguir moldar ela dentro da nossa empresa. Tá certo. E quais são as estratégias que vocês utilizam para fidelizar os alunos? A gente tem muita coisa bacana lá. Eu acho que o diferencial da Embac é o atendimento. Isso não sou eu que, como dona, vejo, mas é o que os alunos sempre falam para a gente, que eles se sentem extremamente acolhidos lá. Desde a primeira aula, eles já se sentem pertencentes. Então, eu vejo isso como um dos grandes fidelizadores de alunos lá. O nosso ambiente, o nosso acolhimento, os profissionais que a gente tem que tratam o aluno de uma maneira que ele se sinta bem. E depois disso a gente tem também algumas outras coisas que nós implementamos. Por exemplo, a gente tem um aplicativo em que o aluno
vai ganhando pontos conforme moedas virtuais, conforme ele vai interagindo com a escola. Então, a cada dia que ele vai treinar, por exemplo, ele ganha uma moeda. Se ele comprar uma camiseta, ele ganha 20. E aí ele vai somando pontos que ele pode trocar por produtos ou serviços. Esse é o que hoje em dia eles chamam de gamificação, que é uma forma de fidelizar os clientes também. E aí a gente trabalha também aluno que leva aluno, que o aluno indica e fecha um plano, também ganha brinde, ganha desconto, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem algumas estratégias, mas a que mais sobressai, assim, é o que a gente, é o atendimento bem acolhedor que a gente tem lá. Eu vou complementar, vou encher a bola da Renata já, mas assim, também pontuo que, primeiro, como a Renata disse, a questão estrutural que a Embac montou, ela está muito bem alinhada. Primeiro que nós fazemos hoje um bom trabalho na internet, onde as pessoas já conseguem visualizar a seriedade da nossa escola. Tanto é que muitas, quando chegam ali eu pergunto, elas falam que elas já perceberam na internet que a escola era diferenciada. Quando elas vêm para o atendimento, mesmo que seja de maneira virtual, o atendimento é muito bom. Então, quando ela chega para uma primeira aula, ela já está leve, e aí a aula sendo boa, o pós-venda nosso também é muito bom, ela já se sente pertencendo ao lugar, então é muito fácil, entre aspas, quando tudo isso já está muito bem alinhado, da pessoa se converter como aluno nosso. Mas eu acho também uma questão importante para a fidelização do aluno, foi uma coisa que a Renata fez, mediante o estudo dela está se aperfeiçoando cada vez mais. Ela teve um gancho muito legal num plano de fidelização que nós criamos ali no começo do ano passado. Então, ela foi total mentora e a partir dessa ideia que ela colocou de sistema de fidelização lá na nossa escola, junto aí sim ao aplicativo que passa além de uma seriedade, um controle maior organizacional dos alunos, mas para mim ali também foi fundamental esse grande insight que ela teve mediante os seus estudos para conseguir implementar na nossa escola esses novos planos, e esses novos planos fizeram com que os alunos, que a gente praticamente dobrasse de um ano para cá. Praticamente não, na verdade a gente mais que dobrou. Sim. E fala para mim, como que a expectativa do aluno impacta no crescimento e na reputação da academia? Totalmente, né? Assim, a gente tem a sorte de ter só recomendações boas. Os nossos alunos gostam muito e vestem literalmente a camisa da Embac, né? Eles são os nossos grandes divulgadores e constantemente estão trazendo novas pessoas para trazer lá. E por isso também que a gente depois o trabalho com o aluno não acaba na matrícula. Depois da matrícula ele também vai ter um acompanhamento. A gente tem a Emily lá na academia que me ajuda nessa parte. Depois que o aluno se matricula, ela vai cuidar dele para que ele continue tendo a melhor experiência. Fora da aula, que daí a parte dos professores, a gente cuida para que ele tenha acesso às informações, a gente consiga passar para ele questão do uniforme, questão do equipamento que ele vai precisar. Se ele está faltando, a gente manda uma mensagem perguntando se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa, o que a gente pode fazer para melhorar. Lembra ele de eventos importantes da academia. Então, a gente sempre busca ter o aluno junto da gente para que ele continue tendo esse senso de pertencimento o tempo todo. E eu acho que isso gera uma boa experiência na questão da opinião dos alunos, né? E também a gente, até na aula experimental, na aula cortesia, que a gente chama, e o Diego acho que pode falar um pouquinho melhor, que é onde a gente arrebata o cliente, né? A gente tenta dar a melhor aula da vida naquele dia. E a gente também implementou a questão de, no final da aula, além de toda a experiência que ele já teve no tatame, a gente dá um chocolate para ele como um agradecimento por ele ter ido naquele dia. Então, são pequenas coisas que a gente faz para o aluno se sentir acolhido realmente no nosso especial, ambiente. Né? Exato. Tanto é verdade que nós temos ex-alunos, pessoas que pararam por alguma razão e, inevitavelmente, aparecem muitos alunos que foram indicados por essas pessoas. Ou seja, alguém para o Muay Thai, para de treinar na Embac, mas continua nos indicando. Fala, cara, vai lá na Embac. Se você vai treinar Muay Thai, você tem que ir na Embac. Inclusive, acho que semana passada aconteceu isso. O fulano me indicou, Diego, e falou que tinha que treinar aqui, eu vim, gostei, vou começar.
Não, bacana. Em relação à aula experimental também que a Rê falou, é algo muito interessante, só para complementar, que quando o aluno ele já está indo fazer aula experimental, Paulo, geralmente ele já está muito propenso a fechar, a não ser que ele realmente vá ali só para fazer uma aula de qualquer maneira, só para ele conhecer como é. Mas se ele já teve todo esse processo de analisar a escola, ver o Instagram dela, às vezes já conversou no WhatsApp, se ela entra ali com o método de ensino nosso, mas principalmente com os alunos, com a parte de atendimento, com esse dia especial que a Renata falou, que a gente procura proporcionar ao cliente, e geralmente ele fica, a gente tem uma taxa de conversão muito alta. Não, sim, isso daí já vem de encontro que o escursado tinha perguntado para aqui, ó. A frequência escolar é cobrada para os alunos mais novos na academia? Não é questão de ser cobrado, né? Mas a gente se preocupa, porque o que acontece? Nós pregamos uma escola. Por que nós somos uma escola e não uma academia? Porque a academia, muitas vezes, passa a ideia que você vai lá, faz o seu treino, usa os aparelhos e vai embora. E a Embac não é assim, você vai aprender dentro do nosso método de ensino, o passo a passo, e evoluir. Não tem como você não evoluir na Embac, a não ser que você não vá na aula. Então, por isso a gente precisa de você ali. Nós não queremos que você pague e não vá. A gente quer que você vá o máximo possível, para que você esteja inserido, e quanto mais você treina na nossa escola, mais você quer treinar, mais você vai evoluir, e quanto mais você evolui, mais você se anima. Isso é uma regra básica. Então, a gente precisa que o aluno esteja lá. O que nós fazemos, o que a Renata disse, a gente percebe que o aluno começou a faltar. Se ele ficou uma semana sem ir, a gente já manda uma mensagem para saber se está tudo bem, se está tudo legal, para que ele volte a treinar, esteja inserido de novo no nosso meio. Mas acho que vale também falar, como ele perguntou dos alunos mais novos, né? Nós estamos implementando algumas mudanças na parte das crianças. Até sábado a gente tem uma reunião com os pais e isso vai ser uma das coisas que nós vamos olhar. Então a gente não quer ser apenas a parte de física, por exemplo, onde eles colocam os filhos apenas para a prática esportiva. A gente quer um olhar global na criança. Então, a gente vai conversar com os pais, porque nós temos um boletim lá. As crianças recebem uma nota de disciplina, de respeito aos colegas, de cuidado com o equipamento. E a partir de agora a gente vai implementar também questão de alimentação, se a alimentação delas está bacana, e a parte escolar. E a parte escolar, quando a gente fala, não é questão de nota, a gente não exige nota, mas que ela tenha um bom desempenho na escola, que ela esteja indo, esteja fazendo os seus deveres de casa. Então, acredito que a frequência escolar também vai ficar implícita aí nesse novo olhar que a gente quer estruturar para trabalhar junto com a família, porque a gente quer formar cidadãos lá, a gente quer que as crianças sejam boas pessoas, úteis para o mundo, para seus futuros empregos. Então, a gente quer ter esse olhar global, além do exercício físico, olhar a questão da alimentação e do desempenho delas na escola. Quando ele falou mais novos, eu até pensei que eram os iniciantes, se era uma preocupação com os iniciantes em si, para que eles dessem continuidade. Se for em relação às crianças, adolescentes, realmente, é o que a Renata falou. A gente fez uma reformulação na nossa metodologia, focando em que o aluno melhore sim no Muay Thai, mas se torne um cidadão melhor e consiga usufruir de algo que é o que os pais procuram, da disciplina, da hierarquia, do respeito, e se tornar essa pessoa melhor que a gente prega lá dentro. Não, bacana. Ó, a Rosana falando aqui, ó, quando a competência e a dedicação estão à frente, o resultado só pode ser excelência. Parabéns a Renato e Diego. Obrigado, pelo Rosana. Trabalho impecável. O Cláudio Borges aqui. Esse processo de acompanhamento junto ao aluno / cliente é importantíssimo. Então a gente só vê elogios aqui. Bom. Eu vou pedir licença para vocês um minutinho, que eu vou estar fazendo agradecimento para os nossos patrocinadores. Aí vão tomar uma aguinha e a gente já volta depois com o nosso bate-papo. Você que está querendo tirar uma habilitação nova, está precisando mudar de categoria, ou tirar uma habilitação PCD, não tem lugar melhor para você buscar tudo isso em um único lugar. A Autoescola Aprendiz, do meu grande amigo Bira, o Bira da Autoescola. Você que está precisando de fazer uma reciclagem também, você encontra tudo isso lá. Eles possuem 2 unidades para melhor te atender. A matriz fica na Avenida da Saudade 375, no Cordenúncia Americana.
E a filial na Rua Evarito Batistucci, 183, Jardim Brasil, em Americana. Vocês encontram eles também pelos telefones 19 3604 3233 ou pelas redes sociais, @Autoescola Aprendiz SP. Dual Frio, ar-condicionados, do meu grande amigo Thiago Pitaro aí. Hoje em dia é quase impossível você ficar sem um ar-condicionado na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Mas, além de tudo, de você ter o ar, você precisa dar a manutenção devida para esse ar, né? Então, precisando de limpeza, instalação no seu ar-condicionado, ele ficar bem higienizado, não tem lugar melhor do que você está procurando a Dual Frio Manutenções, tá? A Dual Frio você encontra eles pelo WhatsApp 19 98431 0000, pelas redes sociais, @DualFrio_refrigeração. Lembrando que a Dual Frio ela é especializada em higienização e manutenção de ar-condicionado, tá? Deixando assim a sua saúde em primeiro lugar. Precisando de manutenção para o seu ar-condicionado? Procure a Dual Frio. Império Motors, do meu grande amigo Júlio. Você que está precisando comprar um carro com procedência, quer vender o seu carro, ou quer deixar seu carro consignado, não tem lugar melhor do que Império Motors. Lá eles são comprometidos com qualidade. A Império Motors fica na Avenida Iacanga, número 524, no Molon. E vocês encontram eles também pelas redes sociais, @Império Motors _oficial. E pelo WhatsApp, 19 3043 8990. Império Motors. Irapuru Pet Center, do meu grande amigo Rafa. O Pet Center mais completo de Americana e região. Tudo para pequenos e grandes animais. E muito mais. Eles trabalham com um grande diferencial, que é o delivery. Isso mesmo. Peça o que você necessita pelos telefones 19 3604 3154 ou pelo WhatsApp 19 98454 1918. Se você fazer o pedido, eles entregam na sua residência. Eles têm tudo o que você necessita ali para pequenos e grandes animais, tá? Desde vacinas, medicamentos, rações, insumos, produtos de limpeza, produtos para piscina e muito mais. O Pet Center Irapuru fica na Rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, em Americana. E vocês encontram eles pelas redes sociais também. Irapuru Pet Center. Precisou de alimento ou medicação para o seu animal? Irapuru Pet Center. Licença online, do meu grande amigo aí, o Pablo e o Orsi. Engenharia e licenciamento ambiental. Você, empresário que está precisando de uma consultoria, procure a Licença Online. Você encontra eles em www.licençaonline.com.br ou na Rua Joana Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana. É só entrar em contato com eles que eles estarão resolvendo o seu problema. Precisando de uma consultoria ambiental? Licença Online. Hoje em dia, é quase impossível você ficar sem seguro, né? Então, você que está procurando um seguro para sua empresa, para sua residência, para o seu veículo, até um próprio seguro de vida, não tem lugar melhor do que a Lima e Silva Seguros, do meu grande amigo Gabriel. Lá você terá o melhor atendimento e confiabilidade. Vocês encontram ele na Rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, em Americana, pelos telefones 19 3648 4037 ou 19 3478 4032. Você encontra o Lima e Silva Seguros também pelas redes sociais, pelo Instagram, @Lima e Silva _seguros. Grupo Margucci, qualidade tem nome, eu não me canso de falar isso. Você que está construindo ou reformando sua casa, está precisando daqueles móveis planejados com qualidade e eficiência, não tem outro nome do que a Movelaria Margucci. A Movelaria Margucci ele fica na Rua do Café, 634, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. E você encontra eles também pelo Instagram, @Movelaria Margucci. Móveis planejados com sofisticação e excelência,
você encontra somente na Movelaria Margutti. E você que está querendo trocar de carro, comprar aquele carro importado, aquele carro laudado com procedência, não tem lugar melhor do que a Margutti Multimarcas. A Margutti Multimarcas fica na Avenida 9 de Julho, 455, no bairro São Domingos, em Americana. E você encontra eles também no Instagram, @Margutti Multimarcas. Quero aqui deixar um abraço pro meu grande amigo aí, Israel e o Lucas. Mecânica geral há mais de 40 anos. Você não deixa seu carro na mão de qualquer um, né? Então tá precisando consertar seu carro ou realizar aquela manutenção preventiva? Só tem um lugar para você levar. American Auto, do meu grande amigo e irmão aí, Gustavo. Lá eles possuem profissionais qualificados para melhor atendê-los. Eles ficam ali na Rua Vicente Saceloto, 1015, no Nova Americana. E vocês encontram eles pelo WhatsApp 19 997080476 ou pelo Instagram, @Mecânica American Auto. Mortraton, estética automotiva, do meu grande amigo Alexandre. Você que está precisando daquele talento, aquele trato no seu carro, não tem lugar melhor. Lá eles têm um diferencial, o sistema leve trás. Você que está sem tempo de estar levando seu carro para lavar, para dar aquele talento, só dá uma ligadinha na Mortraton que eles levam e buscam o seu carro. Além disso, eles agora estão fazendo um diferencial, que é a lavagem de carpetes, sofás, tapetes, cortinas, poltronas e muito mais. Vocês encontram eles pelo WhatsApp 19 99314 2187, pelo Instagram, @Mortraton. E eles ficam na Rua Marechal Floriano Peixoto, 261, no Nova Americana. Então, precisando daquele talento no seu carro, Mortraton Estética Automotiva. Optilar Óptica, do meu grande irmão, meu amigo Jânio. Você que está precisando trocar de óculos, quer comprar aquele óculos de sol bacana, está precisando de um óculos de IPI, não tem outro lugar, com qualidade e atendimento diferenciado. Vocês encontram somente na Optilar Óptica. Ela fica ali na Avenida Paulista 181, no Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Vocês podem estar chamando eles pelo WhatsApp também, 19 99608 4133. E vocês encontram eles também no Instagram, @Optilar Óptica. Escalaço Arte e Crochê. Você que está procurando aqueles bichinhos de amigurumi para decorar o quartinho do seu filho, ou para dar para aquela mamãe que está esperando o bebê, procura a Escalaço. Segue elas lá na rede social, @Escalaço. Lá você vai encontrar vários bichinhos, um mais lindo que o outro. Você encontra também Escalaço pelo WhatsApp, 19 99262 0745. Escalaço Arte e Crochê. Não esqueça, tá? Segue eles nas redes sociais, @Escalaço. Veda Fácil, tecnologia em vedação. Eliminamos infiltrações definitivamente. Você encontra eles em www.vedafácil.com.br ou pelo WhatsApp 19 98282 5753 ou pelas redes sociais, @vedafácil_oficial. Grupo Costa, soluções para coberturas e fechamento industriais. Você encontra o Grupo Costa pelo site www.grupocosta.com.br. Estamos de volta no ou pelas redes sociais, podcast. Grupo Costa. Você não abriu? Estamos de volta no podcast aí. E vamos voltar ao nosso bate-papo aí. Fala pra gente aí, qual é o plano de expansão de vocês aí para abrir novas unidades ou oferecer novos serviços? A gente tem grandes planos, né? Mas a gente trabalha um passo de cada vez. Então, nós temos a ideia de abrir novas unidades da Embaque aqui na região. Por enquanto, esses planos ainda estão em desenvolvimento, né? Mas é uma coisa que é um caminho que eu vejo como que vai acabar acontecendo, porque a gente tem demanda, as pessoas pedem, as pessoas de outras cidades pedem muito, abre uma escola aqui,
principalmente para o Diego, pessoas do Brasil inteiro. Às vezes ele recebe mensagens de outros estados. Então é uma coisa que a gente tem como previsão de crescimento, de fazer uma franquia. Tem uma franquia. É uma ideia de, não sei se seria licenciamento de marca ou franquia, mas eu prefiro a ideia de franquia para manter um padrão de qualidade. Uma coisa que a gente se preocupa muito é com qualidade, não é só quantidade. A gente não quer que tenha... Você não quer vender a marca, você quer vender o conceito da academia. Perfeito. Da escola, né? Eu vou usar uma analogia, obviamente, totalmente pés no chão, mas assim, é igual o McDonald's faz. Independente se você gostar ou não do McDonald's, você sabe que em todo lugar eles seguem o mesmo padrão, tanto de atendimento quanto de qualidade. Então o que a gente quer, não precisa ter muitas embates, não é só esse o propósito. É que onde a gente estiver, eles saibam que ali haverá uma qualidade que é inerente ao nome. Agora, é o que a Renata falou, a gente não tem pressa. Eu acho que assim, a gente é muito pés no chão nisso. A gente quer, mas antes a gente precisa ter uma base muito sólida. Então, a gente está focando muito na formação de liderança. Porque com líderes, com pessoas que entendam como funciona a nossa escola, que tenham caráter, que tenham os mesmos princípios e que queiram fazer isso acontecer, é mais fácil da gente replicar. Agora, crescer por crescer, a gente já poderia até ter licenciado, ter feito proposta para várias pessoas, mas realmente não é essa a ideia. A ideia é manter a Embaque como um centro de excelência de Muay Thai. Tá certo. E como vocês enxergam o mercado de academias de luta e quais são as tendências que podem impactar no futuro o setor? Eu acho horrível, falar a verdade. Eu acho que as academias, no geral, de arte marcial são horríveis. São fracas, não colocam o aluno como centro, não colocam o aluno como principal, não tem metodologia, não tem atendimento. Quem tem o mínimo, cara, o mínimo de base, de entendimento do que é uma escola ou uma academia de arte marcial, nada de braçada. Nada de braçada. Eu vejo que assim, as pessoas não entendem ainda o que é, não se valorizam, não valorizam o esporte, não valorizam aquilo que eles tanto suaram para aprender e para desenvolver. Então, assim, é tudo muito jogado, é tudo muito feito nas coxas. A gente olha e fala, meu Deus do céu, não é possível que eles façam isso. Vou dar um exemplo besta. Às vezes a gente vai ver uma camiseta de uma academia, cara, uma camiseta horrorosa, uma coisa mal feita, feita assim, poluída. De uma maneira pouco profissional. As pessoas não entendem o que é profissionalismo e excelência. Menos é mais, né? Exato, é o que a gente trabalha na Embaque. A gente tenta coisas simples que impactem, que realmente chamem a atenção. Então eu vejo assim, o mercado de academia, no geral, é muito ruim. Tanto que, eu vou te falar um negócio de coração. Quando a gente abriu a Embaque, a gente não pegou nenhum referencial do Muay Thai, nada. Não teve nenhuma academia que eu olhei e falei, cara, que legal. Não teve nenhuma aqui na região que a gente olhou e falou, nossa, vamos ver como eles trabalham. Quanto a gente saiu dessa bolha. O que a gente fez foram algumas academias de jiu-jitsu muito boas, que tem um tratamento e uma visão totalmente diferenciada. Aí sim a gente olhou com mais carinho e vimos algumas coisas que davam para ser implementadas na Embaque. E eu falo, a melhor coisa que a gente fez foi não olhar para o Muay Thai. E se a gente olhasse para o Muay Thai, a nossa régua ia lá embaixo. A gente ouve muito, os alunos contam muitas coisas para a gente, né? Então tem algumas escolas, algumas academias, né, daqui da região que oferecem o Muay Thai, que geralmente são aquelas academias que oferecem Muay Thai, musculação e outras modalidades, tudo junto. Não faz nenhum dos dois direito. É isso. Elas acendiam os alunos, eles já mostraram mensagem pra gente, né? Eles falam, quanto você está pagando aí? Eu cobro metade aqui. Então, quer dizer, eles estão atrás do dinheiro. Academia pato, né? Não nada direito, não voa direito, não faz nada direito. E qual a qualidade de profissionais que eles vão oferecer, buscando o aluno, tentando seduzir por desconto, por falar que vai pagar pouco, né? Então, assim, a gente não tem nada que nos equipare aqui na região. Como o Diego falou, a gente sempre olha para fora e a gente nem considera os outros lugares nossos concorrentes. Tem uma aluna uma vez falou pra gente, tem tal academia oferecendo para eu treinar lá por R$50. Ela treinava lá, então ela saiu e foi para Embaque. No Embaque não, na verdade era outra academia na época. Ela falou assim para nós, eu pago 150 para treinar aqui com vocês, mas não pago 50 para treinar lá. Mas eu falo para você, uma academia com R$50, ele tem que colocar uns 30 alunos por aula.
No mínimo, estando bem baixo, viu? Como você consegue dar uma orientação uma para 30, qualidade. 40 alunos? Cara, é um hambúrguer, né? Mais barato que um hambúrguer. Entendeu? Não tem sentido. É que assim, a gente não pode precificar de acordo com a qualidade apenas, porque o cara pode falar assim, olha, Paulo, eu acho que a sua aula, ela vale R$400 por mês, mas eu não tenho condição de pagar. Então a gente se adequa ao mercado, obviamente. Eu não acho errado você achar vias para você cobrar menos do aluno, para que ele consiga ter uma boa aula e, consequentemente, você mais alunos, mais dinheiro girando, mais estrutura e dentre outras coisas. O problema é quando você começa a prostituir para pegar o aluno com uma situação de desespero, como foi o caso que a Renata pontuou. Mas aí eu volto naquele assunto que a gente falou lá atrás. O cara que paga R$50 de uma aula, ele provavelmente vai se lesionar. Sem sombra de dúvida. Provavelmente ele não vai aprender o certo, porque o professor não vai estar ali Atenção individualizada. dando atenção para ele, entendeu? Ele vai achar que aquilo está certo, vai se machucar, vai machucar o parceiro de treino. Porque Não vai comprar material, não vai comprar material, não vai valorizar o lugar. não vai porque valorizar R$50, o lugar, desculpa, né? não vai valorizar o professor, entendeu? Então é complicado. Na verdade, o professor está se valorizando. Então não dá nem para exigir isso, porque o próprio professor já prostituiu o ensinamento dele. Sim. Porque, cara, se você ralou tanto para você vender a R$50, desculpa, né, meu? Não fecha a conta. Não. Tem, quem dera fechasse, né, Paulo? Seria ótimo se por R$50 a gente conseguisse cobrar isso, pagasse as contas. Seria melhor para o aluno, seria melhor para a escola. Mas, gente, pelo amor de Deus, cara. Ó, uma das academias de jiu-jitsu que a gente viu e tal foi a Aliança, lá em São Paulo. A mensalidade da Aliança, acho que é R$800, né? Então, assim, mas eu sei que é outro público, eu sei, mas, cara, a gente está falando de jiu-jitsu, uma coisa que não chama atenção, algo que muita gente tem ainda a visão de ser um lugar de bad boy. Os caras estão cobrando R$800 e estão nadando de braçada, você sabe. Outra academia, Zenit, em Santos, acho que eu não sei se eles cobram R$300 e tem 500 alunos, ou se é o contrário, é R$500 e eles têm 300 alunos. Mas é isso, cara. Então, assim, a gente não pode desvalorizar nosso esporte, o que a gente faz é muito sério. Quer dizer, a pessoa paga R$300 no CrossFit, não quer pagar 150 no Muay Thai, né, meu? Será que a gente não está olhando para o nosso esporte muito menor do que ele é? Uma coisa que a gente tem que pensar. Sim. E fala para mim uma coisa, quais as parcerias estratégicas foram importantes para o crescimento da escola? Nossa, nós tivemos muita sorte nesse aspecto, né? Começando lá desde o início que a gente abriu, como a gente sempre quis envolver os alunos no processo, né? Então a gente teve na criação do nome, da identidade visual, nós tivemos 2 alunas que foram as nossas parceiras que ajudaram, a Marina e a Laís, ajudaram a criar as cores da Embaque, a logo, a identidade visual. Nós tivemos a Priscila na época que nos ajudou também com a parte da decoração de interiores. E aí a gente foi crescendo. A nossa ideia é que fazer os nossos alunos valorizá-los, porque se eles são profissionais, a gente quer absorver eles, além de alunos, como profissionais. Dentro da própria academia, né? O Elvis hoje, o Elvis é nosso gestor de tráfego também. Que ele é aluno. Ele é aluno desde o começo, ele cuida do nosso tráfego. E agora a gente vai ter a Érica, que vai começar a fazer os vídeos com a gente. Então, assim, a gente mantém as parcerias com os alunos. A gente sempre busca valorizar os alunos que a gente tem, ver se o que eles oferecem. A gente gosta de conversar, saber o que você trabalha, porque isso sempre pode voltar como benefício para a nossa empresa. Sim. E além disso, a gente foi também buscar fora da academia, né? Fora do nosso âmbito ali. No caso do tatame, a gente buscou o melhor tatame do Brasil, que é da marca Tauron hoje em dia. Nós temos um fornecedor de roupas do Sul que é muito parceiro, muito bacana, que nós temos uma roupa de qualidade, roupa bonita, roupa própria para a prática de esportes. Então, assim, a gente teve muitas parcerias que nos ajudaram nesse processo, nesse crescimento até hoje, e que a gente quer incentivar ainda mais, né? Então, a gente busca dentro dos nossos alunos para crescer junto também. E acho que é algo legal que a gente acaba indicando também eles, né? E acaba tendo um feedback bacana disso, porque quando o cara faz um bom trabalho com a gente,
é inevitável que nós indiquemos e ajudamos eles também a prosperar, né, cara? Acho que, graças a Deus, a gente soube escolher bem as pessoas que estão com a gente. Foi muito legal. Não, bacana. E fala para mim, se vocês pudessem dar um conselho para quem quer abrir uma escola de Muay Thai, qual seria? Primeiro tem que pensar se é realmente isso que você quer para a vida, né? Diante de tudo isso que a gente falou, da necessidade de ser uma coisa profissional, a pessoa tem que ter essa mentalidade. Então, se você apenas quiser dar aula para se divertir, para passar tempo, por enquanto não aparece uma coisa melhor, você já para por aí, né? Tem que ser uma coisa muito focada, muito estruturada. Você vai precisar ter uma reserva financeira para abrir uma empresa, porque o começo não é fácil, de nenhum nicho, né? E esse não deixa de ser diferente. Você vai precisar se organizar e se cercar de boas pessoas, de bons profissionais, para que o negócio flua, né? Exato. Bom, primeira coisa, a pessoa tem que ter amor ao que ela faz e amor às pessoas que estão em volta dela, porque dar aula é aquilo que eu falei para você. É amar as pessoas e querer que elas evoluam, é andar lado a lado para que elas, entre aspas, sejam seus discípulos e repliquem aquilo que você está fazendo. Um outro ponto, a sistematização da escola, entender que ela tem que ser descentralizada, ela não pode ser focada em você. Outra coisa, um pouquinho mais específico, é não investir em competidores no começo. Acredito que o competidor você possa ter, mas competição é mais problemático do que solucionadora de problemas. Então, assim, investir primeiro em solidificar a parte comercial, a parte de alunos convencionais, e aí sim, se tudo estiver bem estabelecido, você pode pensar na competição, porque você gosta, porque você acha isso interessante, até trabalhar o marketing através disso, que é o que a gente fez e é o que a gente faz até hoje. Mas primeiro você tem que estar com o bolo pronto para depois colocar a cereja em cima. E aproveitando, né, esse gancho aí que você deu, essa abertura para a gente, é uma coisa que a gente até não divulgou ainda, mas esses questionamentos aparecem bastante, né, principalmente na figura do Diego, que é mais conhecido no Brasil, de como gerenciar uma equipe, como fazer uma escola se sustentar. A gente vai lançar um curso sobre isso, para ajudar o pessoal que quer abrir uma academia, uma escola de Muay Thai, focado no Muay Thai. Então vai ter bastante dicas sobre todos esses tópicos, desde a parte de identidade visual, marketing, tráfego, até a parte da metodologia. Vai estar tudo bem estruturadinho. A gente vai colocar toda a metodologia, ensinar a pessoa a como adquirir todos esses preceitos que a gente usa na escola. Então vai ter a parte técnica, vai ter desde a parte de ensinar os golpes, desde a parte de como abordar o aluno, de como fundamentar sua aula, desde esse aspecto técnico também, de liderança, também de gestão, enfim. É algo muito completo que não tem ainda, que eu não vi pelo menos na arte marcial no geral. Não, bacana. Nos 45 do segundo tempo aí, meu grande amigo, meu irmão aí, o Marcelão entrou, dando boa noite aí. Se não tem dinheiro, não treina. Quando um cliente barganha preço, ele nunca será um bom cliente. Tem aluno que enrola até para comprar uma luva. Ninguém treina futebol sem chuteira. Eu fiz um post sobre isso, é o Marcelão? O Marcelão. Fala, Marcelão, um abraço pra você, velho. Cara, então assim, mas isso aí é um problema, novamente, estrutural. O que acontece é, a pessoa não valoriza o Muay Thai e não exige isso. Porque, veja, o que o Marcelão falou foi algo que eu pontuei esse tempo atrás. Você vai entrar, por exemplo, numa Skyfit ou numa academia qualquer. Ninguém dá o tênis para você, ninguém dá uma meia, ninguém dá um shorts. Você vai jogar futebol, idem. Cara, você vai ter que ter a sua chuteira, seu meião, sua caneleira, seus shorts. Se você vai no jiu-jitsu, a primeira aula você não tem um kimono ou tem um kimono emprestado. A segunda aula você já tem que ter seu kimono e é coisa de 600, 700 reais. Por que no Muay Thai tem que ser diferente? Porque no Muay Thai a pessoa não quer comprar. Ela tem que entender que faz parte. Quando você começa um esporte, já é algo que você vai ter que fazer. Comprar material. Não tem como fugir disso. Não tem nenhum esporte que você comece que você não precisa comprar nada. Você vai correr na rua, você precisa comprar um tênis. O tênis é caro. Precisa comprar uma bermuda, precisa comprar uma camiseta. Isso faz parte. Então eu concordo com o Marcelão. E o aluno, para complementar,
Eu sempre falo, quem pelo dinheiro vem, pelo dinheiro vai. O aluno tem que entender, o preço está dentro do meu orçamento, o valor está legal, mas é o conjunto que a escola oferece que vai fazer ele ficar, não o aspecto financeiro. Se fosse assim, essas academias de R$50 tinham 3 mil, 4 mil alunos, e não é assim que a banda toca. Com certeza. E pra gente finalizar, já chegamos aí no nosso finalmente. Fala o principal, aonde ela fica. Como faz para achar, rede social? Boa. Vamos lá, a gente fica no Terra América, em Americana, na Avenida Gioconda Sibim, 571. É uma localização ótima, assim, para quem está próximo da Iacanga. Ela fica na divisa com o Molon, então a gente consegue atender clientes de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa. A gente tem as redes sociais, @embaque_muay thai. E aí lá tem todo o passo a passo, tem muitos vídeos, porque as pessoas adoram que a gente poste os vídeos e a gente mostra bastante a realidade da escola lá. E clicando lá você também já consegue nosso WhatsApp e agendar uma aula cortesia para quem ainda não é aluno. Bacana. E hoje a escola conta com quantos funcionários? Hoje nós temos, vamos pensar aí junto, eu, você, vamos colocar nós como funcionário. Mas vou tirar nós, né? Vamos lá, a Emily, a Cris, o Lucão, a Lê, a Ju. É isso. O Chico faz parte, né? A Érica vai São fazer prestadores, parte, Prestadores, mas acho que... São 6 funcionários de parceiros, colaboradores. Ali, colaboradores. Se colocar os parceiros, vai para uns 8, 9. Não, bacana. E o diferencial, aula para mulheres? Isso, um dos diferenciais, eu diria, né? Assim, tem muitas mulheres que têm esse receio de fazer aula mista com os meninos, apesar de que a gente sempre prega lá, é tudo na técnica, nunca é incentivado o uso da força, principalmente quando for homem com mulher. Mas tem algumas mulheres que preferem uma coisa mais exclusiva e a gente oferece 3 aulas por semana e de um horário exclusivamente feminino. Então a gente tem toda terça e quinta às 6:30 da tarde e aos sábados às 9 da manhã, inclusive com a professora, que é a Letícia, que é outra aluna nossa que nós moldamos e ela assim, tem se destacado. Os alunos amam a aula da Letícia, adoram a figura da Letícia, ela é nossa competidora, campeã, ganhou cinturão e tudo. E ela tem uma metodologia desenvolvida pelo Diego, que ela aplica com as meninas, que elas conseguem desenvolver igualitariamente assim, as mesmas técnicas, as mesmas coisas entre elas e se sentindo mais tranquilas dessa forma para praticar o esporte. E a Letícia acho que é um bom caso, só para não tomar muito tempo, Paulo, de algo que a gente fundamentou bastante aqui na entrevista, que é em relação a você formar pessoas dentro daquela ideia que você prega, porque a Letícia ela entrou, ela aprendeu o Muay Thai, logo abriu uma parte na recepção e ela se candidatou e a gente achou que era um perfil muito legal, então ela já fez a parte de recepção e ela é extremamente simpática, então ela se desenvolveu muito bem. Calhou também de ter que fazer a parte de vendas e fez, e depois, além de começar a competir e fez um barulho aí no Muay Thai, porque ela é muito boa, ela ainda se tornou professora. Então a Letícia acho que é a única pessoa da Embaque que passou por todas as áreas ali que a gente tem e se desenvolveu muito bem, se adaptou. Aí também muito do mérito dela, que é um achado, né? Muito difícil alguém ter tantas qualidades assim e conseguir desenvolver tão bem todas as áreas. E é interessante também, para complementar, ela passou 3 vezes na porta da escola antes de tomar coragem de entrar lá. E é um dos estigmas que ainda tem do esporte, sabe? De que vai ser uma coisa desconfortável, um ambiente opressivo, alguma coisa nesse sentido. Então, é tudo que a gente não prega lá, é isso, é realmente o contrário, para que não tenha esse problema, que a pessoa lá já se sinta acolhida, bem recepcionada, a gente treina os funcionários para isso. A gente sabe que muitas pessoas chegam com o pé atrás em relação ao esporte, acham que vão se machucar, alguma coisa do tipo, mas lá pode ficar tranquilo que a gente tem muita qualidade, muito rigor técnico para desenvolver. E também na parte feminina é legal, eu percebo que quando as meninas treinam entre elas, elas criam um vínculo maior entre as meninas. Quando está com os homens, elas criam, mas demoram um pouco mais, às vezes fica um pouquinho mais disperso. Eu percebo que na turma feminina elas criam uma união maior. Não, legal. Renata, considerações finais? Obrigada, Paulo, de ter recebido a gente aqui. E se eu
puder falar para as pessoas experimentarem, né? Então, eu nunca me identifiquei com nenhum esporte e foi o Muay Thai que conquistou meu coração. Então, se as pessoas estão aí procurando um esporte, para que elas deem essa chance ao Muay Thai. E um aspecto muito importante que infelizmente não deu tempo da gente falar muito aqui é o benefício que ele tem mental, que ele proporciona. Então a gente fala muito da parte física, mas o que ele faz pela nossa saúde mental é uma coisa incrível. A gente tem inúmeros relatos de alunos que deixaram de tomar remédio, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, por conta do esporte. Então a gente propaga muito isso para pessoas, às vezes está lá desanimada em casa e os benefícios que ele vai oferecer para ela são enormes. Diego? Perfeito. Concordo em tudo com a Renata. Primeiro eu queria agradecer aqui, Paulo, obrigado, foi muito legal, passou muito rápido, dá pra gente ficar mais umas 2 horas aqui. Tinha muito assunto. Mas vamos voltar outra vez, opa! Só sobre, acho que até assim, a gente pode focar muito sobre essa questão psicológica, os benefícios, porque hoje, assim, antes era muito pelo aspecto físico, hoje eu vejo que a entrada, eu não vou falar exatamente, mas é no mínimo 50% pela questão mental e do processo de socialização que é inerente também no que a gente prega lá na Embaque. Então eu queria agradecer a todos os alunos que participaram, que assistiram, e dizer que a Embaque realmente ela nasceu com um propósito que é muito maior do que o Muay Thai, muito mais amplo do que apenas ensinar o Muay Thai. Eu tenho certeza da nossa excelência, que é um exemplo para o Brasil inteiro em termos de Muay Thai, mas pode ter certeza de uma coisa: se você nunca se encontrou em nenhum esporte, a Embaque nasceu para isso, como que a Renata disse. Então, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, eu agradeço a presença de vocês dois. Achei muito interessante a metodologia de vocês aí. É uma coisa diferencial que tem mesmo, entendeu? Muda aquela coisa do bad boy do esporte. Entendeu? Hoje a gente vê que as pessoas estão precisando do esporte para a saúde. E o Muay Thai, a gente sabe que é um esporte muito bom para isso. Parabéns mesmo, parabéns pelo empreendedorismo. Obrigada. Porque é o que eu acabei de falar, vocês não vão falar que são loucos, mas pós-pandemia é uma loucura ter... Cara, você sabe o que você falou, na verdade não é nem tão pós-pandemia, era meio que ainda... meio na pandemia, né? 2021 ainda estava ali, era uma coisa bem difícil. Entendeu? Foi um ponto até legal. É uma coisa, sim, porque é uma coisa onde todo mundo estava fechando as portas e vocês estavam abrindo, entendeu? Mostra a coragem de vocês, por isso que é o sucesso que é hoje. Com certeza. Começaram com alicerce, entendeu? Pé no chão e se prepararam para isso. Então, parabéns. O espaço está aberto para vocês voltarem. Vamos combinar de estar voltando aí. Quem sabe não traz aluna. Vamos trazer, quando você quiser. Para a gente bater um papo aí, entendeu? Sentir ela passar a experiência dela, né? Como é. Bora né? marcar. Vamos, estamos aí. Quero agradecer a todos que acompanharam, que mandaram as mensagens. Lembrando que o programa fica ainda na nossa YouTube, vai ter os cortes no Instagram depois aí. Compartilhem. Semana que vem a gente vai estar aqui no nosso podcast de Olho na Cidade. Eu vou estar trazendo o vereador e presidente da Câmara Municipal de Americana, o Léo da Padaria. O Léo é um cara muito querido, um grande amigo aí, e vai estar participando. Então você que tiver alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para o vereador, essa vai ser a oportunidade de estar questionando e fazendo bate-bola aqui ao vivo. Quero agradecer a todos os patrocinadores, que sem vocês a gente não poderia estar tocando o nosso projeto aí. Agradecer a todos que participaram. Desculpa se alguém passou despercebido, foi bastante interação hoje, tá? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, agradeço a todos aí. Fique com Deus e até semana que vem. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais.